Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus por estar aqui com vocês. Gostaria de saber se os irmãos estão tendo uma boa transmissão aí nesse momento e gostaria que os irmãos interagissem via chat, ok? A paz do Senhor. Os irmãos, por gentileza, se tiver alguém já conosco, por gentileza, confirme aí com a sua saudação, né? Ok, já estou vendo aqui algumas pessoas, graças a Deus, né? Bem-vindo aí, os primeiros conectados aí, né? Rebeca, Mayra, Maria Neto, né? Que maravilha! Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Agora também o Agni, né? Eu gostaria que todos os irmãos que estão conectados aí nessa live, por gentileza, só dá um sinalzinho aí, um joia, para a gente saber que você está aí ligadinho com a gente nesse momento. Meus queridos irmãos, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de, mais uma vez, entrar na sua casa, dentro do seu lar, aí no aconchego da sua família, na condição de um ministro do Evangelho, um homem de Deus, para ministrar uma palavra do Senhor ao seu coração. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias que nos chamam bastante atenção, e eu louvo muito a Deus por Ele ter me chamado, me escolhido para ser um mensageiro da sua palavra. Meus queridos, hoje nós estávamos o dia inteiro envolvidos nesse grande movimento de oração. Hoje foi considerado o dia do clamor. E foi um dia muito especial. Eu não me lembro, em outra época, em que o presidente da República Federativa do Brasil fizesse uma convocação oficial para a nação para buscar a Deus em oração e jejum. Todos os nossos líderes nacionais estiveram empenhados, fazendo suas divulgações, dando sua palavra de apoio. Nesse propósito único, as igrejas oraram em todo o território nacional. Os irmãos que estão fora do país também estiveram envolvidos, orando pela nação brasileira, apresentando a bandeira do Brasil ao Senhor e clamando a Deus. Então foi um dia muito especial, um dia de muita oração, de muito jejum. E eu tenho certeza que isso tudo está sendo registrado, está chegando na presença do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Hoje foi um dia de muita bênção e um dia que tivemos esse grande privilégio de estarmos na presença do Senhor. Eu estou aguardando aqui enquanto mais irmãos estão chegando. Enquanto isso, quero tecer com vocês aqui alguns comentários, algumas informações. Nós estamos agora, irmãos, com a expectativa de que por meio dessa plataforma, desse ambiente, nós possamos transmitir para a igreja um conteúdo mais abrangente da palavra de Deus, até mesmo o nosso momento da escola bíblica. Por aqui nós temos condições de interagir com os irmãos de uma forma mais presente. Nós podemos apresentar os slides, podemos fazer uma aula expositiva. Então eu creio que nesse ambiente será melhor. Estamos ainda descobrindo várias ferramentas que podem ser usadas aqui e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, né? Por aqui também fica aí o nosso desafio, viu, queridos? Será possível a gente fazer uma coisa bem ordenada e será possível a gente transmitir um culto da nossa igreja. Eu creio que alguns irmãos já estão com saudade do templo. Então, haverá possibilidade, a gente combina com o Ministério de Louvor, tomamos todas as medidas e as precauções necessárias e vamos para o templo, pelo menos o Ministério de Louvor e o pastor da igreja, e ali o Ministério de Louvor vai estar entrando na sua casa com aqueles louvores maravilhosos. Eu acredito que muita gente está com saudade, né? Eu já vi comentários maravilhosos, inclusive, né, de pessoas dizendo assim: poxa vida, como era importante
aqueles momentos que nós dispunhamos na casa do Senhor para adorar, para cantar, e às vezes ao invés de fazer isso a gente gastava tempo criticando, às vezes se envolvendo com situações irrelevantes e desperdiçando o tempo de adoração ao Senhor. Mas a gente vê aí comentários de vários irmãos dizendo que agora já está sentindo falta, como era bonito aqueles cânticos, como o ministério de louvor da nossa igreja cantava bem, como aquele hino daquela irmã tocava forte no meu coração. Né? Então, às vezes, a gente só valoriza as coisas quando a gente vê que elas não estão mais ao nosso alcance. Mas o Senhor está falando conosco, está trabalhando no coração do seu povo, e eu tenho certeza que Deus está fazendo algo muito grande na terra. No momento certo, nós saberemos detalhadamente o que Deus está fazendo. Amém, meus queridos? Amanhã, segunda-feira, às 18 horas, nós estamos reunidos pela primeira vez, também em caráter experimental, mas estaremos atendendo uma convocação extraordinária da nossa Convenção do Estado, e será a primeira convocação extraordinária para uma videoconferência. Então, a convenção se dará por meio de uma videoconferência. Então, a gente nunca tinha vislumbrado esse ambiente, mas a circunstância nos transportou até aqui. Então, são as atitudes, ações que estão sendo tomadas. Os templos estão fechados, mas a obra de Deus não para. A mente dos pastores, dos homens consagrados a Deus, estão ligada de dia e de noite, 24 horas, buscando a Deus uma resposta, uma orientação e uma saída para esse momento. E eu tenho certeza que Deus vai responder. Aliás, que Deus já está respondendo. Então, meus queridos, eu gostaria de aproveitar esse momento tão especial. Eu acredito que os irmãos já estão, numa grande maioria, já ligados aí, atentos, e nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor ao seu coração. Convide sua família, tragam todos para perto de você, as pessoas que estão ao seu alcance, dentro do seu lar, reúna toda a família e diga a eles: agora nós vamos ouvir uma mensagem da palavra de Deus. Eu quero ler com vocês o texto da palavra de Deus que está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 40, nos versos 1 a seguir. Vejamos o que diz o texto da palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 40, versos 1 a seguir. Acompanhe aí na sua Bíblia, por favor, querido. Olha só o que diz a palavra. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício de cidade para o lado sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem, cuja aparência era como a do bronze, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. Diga comigo, por favor. Estava em pé na porta. Ezequiel, capítulo 42, o verso 20. Ainda dando sequência, o texto diz: mediu pelos 4 lados, e havia um muro em redor, de 500 canas de comprimento
e 500 de largura, para fazer a separação entre o santo e o profano. A glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado oriente. Capítulo 43, verso 4. Agora, verso 5. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. E agora eu quero ler também Apocalipse, capítulo 11, e o verso 1. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu quero convidar a todos para uma palavra de oração. Dê as mãos aí para a sua esposa, para o seu filho, as pessoas que estiverem aí do seu lado nesse momento, e nós vamos estar orando juntos. Mais uma vez orando pela nossa nação, orando pela nossa igreja, pela nossa família, e pedindo ao nosso Deus a sua proteção e a sua direção. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, em o nome do seu Filho Jesus, nós oramos a Ti neste momento. Meu Deus, eu adentro agora pela fé na casa desse querido irmão para ministrar sobre ele uma palavra de bênção, para ministrar sobre estas famílias uma palavra do Senhor, do coração do Senhor. Meu Deus, eu peço que a direção do seu Espírito Santo esteja agora sobre minha vida. Senhor, que não seja apenas a minha palavra, mas que sejam palavras inspiradas e dirigidas pelo Senhor, o Deus da minha vida, o meu Senhor, o meu Salvador. Meu Deus, que a sua bênção esteja na casa desse irmão e dessa irmã que agora atentamente ouve a sua palavra. Meu Deus, que seja repreendido todo espírito de enfermidade que assola as nações. Guarde, meu Deus, a casa do teu servo. Guarde, Senhor, a casa da tua serva. Estende, Senhor, a sua mão poderosa. Que os umbrais das nossas portas estejam marcadas com as marcas do sangue do Cordeiro e que mal nenhum venha chegar até a nossa tenda. Senhor, nós cremos em Ti, na Sua palavra e na Sua proteção. E assim eu peço, Senhor, fala conosco em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, veja só o que diz a palavra de Deus. Esse texto é um texto extraordinário da palavra. Quando o profeta Ezequiel é levado, é tomado em espírito, em uma visão, e ele contempla algo magnífico, ainda no Antigo Testamento, muito longe da dispensação da igreja. Mas o profeta Ezequiel, ele tem uma revelação extraordinária, onde ele vê um homem diferente dos homens conhecidos daquela época. O seu corpo reluzia como bronze. Esse homem era dotado de uma glória e de uma beleza indescritível. E chamou a atenção do profeta que esse homem tinha na mão uma cana, um instrumento de medida daquela época. Esse homem, com essa ferramenta de medição em suas mãos, ele começa então a medir a cidade, ele começa a medir
os muros, ele começa a medir o sul, o norte, o oeste, e ele vê que tudo está sendo medido e descrito as medidas detalhadamente. É muito interessante qual o motivo do profeta relatar todas as descrições daquela medida e a beleza inigualável daquele ser que sustentava esse instrumento de medir nas suas mãos. É muito interessante isso. E se nós acompanharmos no capítulo 40, seguirmos até o capítulo 44, nós veremos a extensão dessa revelação que Deus dá ao profeta Ezequiel. E nós vemos o detalhe, como aquele ser está medindo todas as coisas detalhadamente, dos muros da cidade até o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, foi medido detalhadamente. Esse texto nos convida a uma reflexão, queridos. Deus colocou essa palavra no meu coração para falar à igreja. Esse texto nos chama a atenção para um enfoque em especial. E eu quero chamar a sua atenção para um detalhe que pode acontecer na nossa vida quando Deus nos mede. Essa é a temática para a nossa meditação. Quando Deus nos mede. Meus queridos, eu confesso a cada um de vocês, eu confesso a você, meu irmão, que está aí na sua casa, fazendo a interpretação que lhe é concedida pelo livre-arbítrio sobre a palavra que eu estou ministrando da parte de Deus ao seu coração. Eu confesso que teria muitos motivos didáticos, motivos até mesmo de algum tipo de lucro, de vantagem, de popularidade, para trazer a você nessa noite uma palavra, quem sabe, envolvida em risos, em uma demonstração de alegria, mas a palavra que Deus colocou no meu coração não nos leva nessa direção. Eu preciso ser fiel àquele que me chamou, àquele que fala comigo, que me instrui e que me direciona. Eu quero transmitir a palavra do Senhor ao seu coração, da mesma forma que Deus transmitiu essa palavra ao meu coração. Eu creio piamente que teremos oportunidade para sorrirmos, quem sabe para trazer uma palavra mais descontraída, quem sabe para criarmos uma atmosfera mais envolvente, mas no momento não dá, queridos. No momento a palavra que nós temos é uma palavra dura, uma palavra com muita firmeza, mas eu posso te garantir, é uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Depois que nós fizemos essa breve introdução relacionada aos textos lidos, nós percebemos então o cuidado de Deus em medir a cidade, em medir os muros, em medir o lugar santo, em medir cada coisa e cada detalhe. O nosso Deus é o Deus de detalhe. O nosso Deus é o Deus que se preocupa com as pequenas coisas e com os pequenos detalhes. E nós vemos isso em toda a Escritura. O que me chama a atenção para o dia de hoje e para essa palavra é que, meus queridos,
nós estamos vivendo dias difíceis. E um grande pensador, Lee Ferreira, ele diz que quando Deus mede o homem, ele não mede por fita métrica, mas ele mede por intermédio das circunstâncias. Então, queridos, estamos vivendo um cenário mundial inesperado, desconhecido, um cenário totalmente de insegurança para as pessoas, para esta geração. O que quer nos dizer o momento que estamos vivendo? Eu tenho procurado interagir, observar as pessoas, conversado com meus amigos, pastores, trocado muita ideia, experiência, tentando ter uma visão global do momento que a igreja está vivendo. E o que eu tenho enxergado pelos olhos espirituais é que nós estamos diante de um sério desafio. Desafio este que nos remete ao tema dessa palavra. O desafio de sermos medidos pelo Senhor. Deus está medindo as nações da terra. Deus está medindo a nação brasileira. Deus está medindo a nossa cidade. Deus está medindo a nossa igreja. Deus está medindo até mesmo os diâmetros da nossa pequena residência. Lugar este que nós fomos confinados nesses últimos dias. Queridos, isso é muito sério. Eu analiso alguns aspectos principais que Deus está medindo o seu povo na terra. Que Deus está medindo a sua igreja. Que Deus está medindo as nossas vidas. Em primeiro lugar, eu vejo que Deus está medindo a nossa estrutura espiritual. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós vivemos diante de um cenário em que a espiritualidade nos foi roubada, onde a espiritualidade foi sequestrada e arrancada de nós, de forma sutil, até mesmo a chegar nas formas mais arrogantes e mais inaceitáveis possível. Como assim? Nós passamos de um momento para outro a conviver diante dos nossos olhos, sem precisar muita coisa. Começamos a viver diante do evangelho do ganha-ganha, onde as pessoas desenvolvem sua vida religiosa, sua vida de fé, baseada em interesse. O que eu vou ganhar? Onde é que tem mais poder? Aonde é que eu vou receber uma palavra profética exclusivamente para mim? Nós vivemos dia em que as pessoas estão tendo a coragem e a possibilidade de manter profetas pagos para profetizar a seu favor. Queridos, e as pessoas estão se sentindo confortáveis nesse ambiente espiritual corrompido. E esse momento vem sacudir, vem balançar as estruturas espiritual da igreja, das pessoas, dos irmãos e de todos aqueles que dão ouvido à palavra do Senhor. Meus queridos,
É tempo de fazer uma reavaliação na sua estrutura espiritual. Por que você é um cristão? Você é um cristão porque o seu pai é um cristão? A fé que você vive, você aprendeu com quem? Quem te ensinou os conceitos espirituais que você pratica, que você compartilha e que você acha estar correto? Você já colocou em xeque o seu conceito de espiritualidade com pessoas mais experientes do que você, com homens e mulheres que têm uma vivência na presença de Deus em oração, que têm uma experiência, um tempo de confirmação como homem e mulher de Deus? Ou você está indo na aventura ilusória dos tempos modernos? Então, meus irmãos, esse momento vai mostrar como está a nossa estrutura espiritual. Em segundo lugar, esse momento, eu vejo que Deus está medindo a nossa estrutura familiar. Meus queridos irmãos, quantas famílias estão vivendo quadros alarmantes? Os valores de fidelidade já foram negados. Há famílias que já adaptaram, inclusive, a outros valores. Os valores do respeito, da obediência, os valores baseados nas instruções da palavra de Deus estão sendo esquecidos. A estrutura dos lares e das famílias estão tremendamente desmantelados. Me desculpe, queridos, mas eu tenho visto e compartilhado com os pastores ao redor do mundo a situação em que estamos vivendo na nossa geração. Famílias totalmente desintegradas, pais que perderam completamente a autoridade sobre os filhos. E agora, sabe o que acontece? Nós estamos sendo confinados. Nós estamos fechados dentro de casa. Era um momento tão lindo para dedicarmos à oração, à leitura de bons livros, à leitura da palavra de Deus. Era um momento tão especial para chegarmos mais perto do Senhor. Mas isso só vai ser possível para aquelas famílias que tinham um altar dentro de casa. As pessoas que viviam uma fé de espetáculo, que iam ao culto como se fosse para dar um show ou participar de um show, essas pessoas estão completamente perdidas. Essas pessoas não vão conseguir segurar esse vínculo com essa organização, com esse grupo, com essa família espiritual. A gente já disse tanto que se você separar as madeiras, se você tirar o lenho da fogueira, ele sozinho acaba se apagando. Agora a igreja está sendo submetida a esse teste. E aí, como está o seu lar, meu querido irmão? Deus está medindo a estrutura familiar de cada um nesta geração. Você tem um altar em casa? Eu tenho visto muitos lares que nesse momento, ao invés de se aproximar de Deus, estão se distanciando do Senhor. Estão se aprofundando muito mais em coisas passageiras, transitórias, irrelevantes,
estão se perdendo em meio às mídias, em meio às redes sociais. Quantas pessoas estão perdendo a noção da vida? Quantas pessoas estão perdendo o conceito da vida cristã? E o seu lar está totalmente contaminado com esse ambiente. Então Deus está convidando você para se colocar de pé aí no seu lar. Coloque-se de pé, meu querido irmão. Aí no seu lar, como um sacerdote, como uma sacerdotisa, minha irmã. E não aceite que o seu lar não tenha um altar preparado para se prostrar, você e sua família, diante do Senhor. O adversário preparou esse momento, mas se a igreja se posicionar, ele vai perder, porque não há planeta que resista. O nosso planeta não resistirá. Não existe levante do inferno que vai resistir. Se a igreja brasileira, se a igreja ao redor do mundo tiver um altar construído dentro da sua casa, o altar do compromisso, do temor e da fidelidade ao Senhor. Tenha um altar na sua casa, porque Deus está nos medindo. Em terceiro e último lugar, eu vejo que Deus está medindo a nossa estrutura cristã. Nunca a estrutura cristã foi tão bombardeada como está sendo nos últimos anos. Eu tenho acompanhado isso. Vocês, muitos dos senhores, são minhas testemunhas de como tenho falado sobre isso no púlpito da igreja. Meus queridos, nunca as estruturas da vida cristã foram tão bombardeadas. Nós precisamos estar atento a estas coisas. E agora, o homem já está de pé. O seu corpo é reluzente que brilha como o sol. E ele tem nas suas mãos um instrumento de medição. Ele mediu cada detalhe de Jerusalém. Ele está preocupado e ele está interessado e ele está medindo cada detalhe da sua estrutura cristã. Pode ter certeza. Acredite nisso. Meus queridos, existem centenas e milhares de pessoas, às vezes até mesmo dentro da nossa casa, que ainda não caiu a ficha para o momento que estamos vivendo. Algumas pessoas estão se perdendo no âmbito político, dizendo, isso é política, isso é não sei o quê, isso é conspiração, isso é não sei o quê, tantas ideias a respeito do momento. Não interessa, meus queridos. Não interessa o que está motivando. Para nós como cristãos, o que interessa é a circunstância que nós estamos presenciando diante dos nossos olhos. O templo da casa do Senhor está fechado em todas as cidades brasileiras e ao redor do mundo. De repente ficamos privados da possibilidade de nos reunirmos para orar, para buscar a Deus, para cumprimentar uns aos outros. Quem conseguiu prever algo tão bem projetado, detalhadamente falando? Queridos, é muito sério o momento que nós estamos vivendo. Muitos dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, estão brincando, eles ainda não se depararam, eles ainda não assustaram. O meu maior medo
é que o instrumento que esteja nas mãos do Altíssimo, do Todo-Poderoso, seja como a espécie de um elástico, queridos. Sabe um elástico? Esse é o meu temor. Porque se o instrumento de medida for como um elástico, nós precisamos nos preparar para dias difíceis. Porque a envergadura das pessoas é muito difícil. E elas vão até as últimas consequências. Que Deus tenha misericórdia da nação brasileira. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Porque se Ele for nos medir de acordo com as nossas atitudes, com as atitudes da maioria de nós, queridos, dias difíceis poderão nos aguardar. Mas nós esperamos na graça e na misericórdia do Senhor. Sabe por que muitas pessoas ainda não caíram a ficha? Porque a despensa ainda está cheia. Porque a sua conta bancária tem uma reserva. Porque quando o seu filho pede comida, a comida está pronta. Tem fartura na sua despensa. Mas, queridos irmãos, vamos ter cuidado com a nossa estrutura cristã. Porque se a medida for elástica, então nós estaremos diante de um quadro muito complicado. Queridos, Deus está olhando para a nossa estrutura cristã. Quantos já perderam a sua fé original? A fé, aquela fé baseada na palavra eterna que nunca haverá de mudar. A palavra de Deus é linda, ela é maravilhosa. Meus queridos, a palavra de Deus, no aspecto doutrinário, ela não mudará. O pecado que foi pecado nos dias do ministério terreno de Jesus, nos dias da igreja primitiva, ele continua sendo pecado até os dias de hoje. Os homens é que criaram usos, costumes, ideias, que tiveram sua aplicação no devido tempo, mas tudo bem. Mas o que eu me refiro é ao cerne da doutrina salvífica. O que eu me refiro é a palavra de Deus no seu contexto original. Quantas pessoas têm progredido gradativamente a uma adaptação pragmática de acordo com o que é mais moderno, de acordo com o que é mais chamativo. E o nosso Deus nunca se deixou levar por isso. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Eu não estou me referindo de forma alguma a usos e costumes, porque são fatos regionalizados, são fatos pontuais. Eu estou me referindo à essência doutrinária, por onde todo e qualquer homem será julgado naquele dia. Quantas pessoas têm deixado ir à bancarrota a sua estrutura da vida cristã? Meus queridos, nós estamos, eu já termino agora, mas nós estamos vivendo, eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês agora para essa reflexão. Nós estamos vivendo dias em que está sendo preparado um ataque sutil à estrutura da igreja. A estrutura da igreja está sendo retalhada, atacada continuamente. E preste atenção. A mídia está com um banquete preparado para os próximos dias. Aqueles que estão ligados no Senhor vai ter a revelação dessa palavra. Infelizmente, eu não posso revelar aqui nesse ambiente
em que estamos transmitindo essa mensagem. Mas aqueles que têm uma ligação com o trono da graça, Deus vai te revelar essa palavra. Está sendo preparado, meus queridos, um banquete infernal para a igreja para os próximos dias. Um banquete maléfico, ilusório, do que nós estudamos ao longo dos anos. Eu estudei isso como sendo, dentro dos estudos teológicos, é chamado de teologia pragmática da adaptação. Queridos, a igreja está sendo atacada nessa faceta. A teologia pragmática da adaptação social. Queridos, o que quer dizer isso? Isso refere a um fenômeno onde a igreja não precisa, as pessoas não precisam sair da igreja para se desviar. Onde as pessoas não precisam negar a fé, negar o Cristo, negar o cristianismo para se desviar do Senhor. Esse ataque visa desviar as pessoas, levá-las a perder a salvação que custou o preço do sangue de Cristo. Como as Escrituras dizem, muitos daqueles pelos quais Cristo morreu partem sem esperança. Queridos, a nossa fé está sendo ameaçada. E nos próximos dias, nós seremos bombardeados para viver uma fé. Sabe que tipo de fé que vai ser apresentado para a gente pela mídia? Aquela fé onde você pode ser um cristão, mas você pode ter uma vida sexual, por exemplo, livre. Você pode ser um cristão, mas você pode ter uma vida levada da maneira que você achar que está bom, de acordo com a sua consciência. Você mesmo é o seu Deus e o seu eu é o seu juiz. Isso está sendo preparado para esta geração. Quantas pessoas já perderam o endereço da verdadeira fé? Nós estaremos sendo bombardeados nos próximos dias de forma veemente com um estilo de fé, onde você pode ser um cristão, você pode ser um missionário, você pode ser um pregador, você pode beber, você pode dançar a noite inteira. Inclusive me refiro a baladas, me refiro a noitadas, a orgias, a bacanais, a eventos contraditórios e reprováveis diante dos olhos do Todo-Poderoso. Mas a palavra do Senhor está nos alertando. Deus está a medir a cidade. Deus está a medir as casas. Deus está medindo cada detalhe. E Deus está medindo as nossas vidas, meus queridos. Esse momento nos convida a essa reflexão. Quantas pessoas estão se dando ao luxo de reunir em ambientes diversos, contrário ao ambiente dos filhos da luz, e ali se deixam levar? Eu tenho experiências e depoimentos palpáveis, depoimentos oculares de pessoas que têm cultuado nesses ambientes. Ambientes onde você não sabe se está acontecendo um culto ou se está acontecendo um movimento de libertinagem. Claro que tudo tem suas exceções, mas eu estou me referindo a fenômenos que estamos presenciando e que desafiam a nossa estrutura cristã. O que será dos nossos jovens, dos nossos adolescentes? O que será da nossa família, meus queridos, que
que está exposta diante de uma mídia que dia e noite trama contra a estrutura da fé cristã. O que será? Mas Deus está nos chamando a atenção. E eu creio que o Espírito Santo vai te revelar em mais profundidade essa palavra, porque eu não tenho tempo aqui para aprofundar mais. Mas não se deixe enganar. A nossa estrutura da vida cristã será testada e está sendo testada como nunca. E o Deus Todo-Poderoso está a nos medir. Muito cuidado. Vamos valorizar as coisas espirituais. Vamos dar atenção, vamos prestar atenção à palavra do Senhor. E como diz a palavra de Deus no Apocalipse, capítulo 11, e no verso 1, Deus está medindo também, queridos, o templo. Deus está medindo o altar. E o que eu achei mais forte, Deus está medindo os que adoram no altar. Queridos, esse é o tempo que João viu, confirmando a visão do profeta Ezequiel. E esse é o tempo que a nossa geração está vendo. Deus está a medir os moradores da terra. Meus queridos irmãos, que essa palavra não te meta medo, mas que essa palavra te leve ao propósito do conserto familiar. Que essa palavra te leve ao propósito de um conserto na presença de Deus, na sua estrutura espiritual, a sua estrutura familiar. Dá uma organizada nisso aí, meu querido. Eu sei que o Espírito Santo está falando com muita gente nesse momento. E é tão bom quando nós podemos ouvir a voz de Deus. Enquanto estamos ouvindo a voz do Senhor, ainda há esperança. Bendito seja o nome do Deus eterno. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe você por esse tempo que estamos juntos. E que a palavra de Deus possa frutificar no seu coração. Vamos continuar orando. Deus vai tomar os rumos para essa história. Vamos confiar no Senhor. Eu creio que dias melhores virão. E aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. Vão permanecer firmes, vão permanecer de pé. Vamos continuar trabalhando os que precisam, os que estão na linha de frente. Vamos estar recolhidos dentro de casa, aqueles que têm condição de fazê-lo. Vamos fazer a nossa parte como cristão. Mas tem uma coisa, só uma coisa que você não pode deixar de fazer. Você não pode deixar de investigar a sua fé e cada dia ter a certeza de que você está ligado em Cristo Jesus, o seu Senhor, o seu Salvador, o nosso Deus, o nosso eterno e soberano Rei. Faça isso, meu querido. Que a palavra de Deus esteja contigo, esteja no seu coração. Deus te abençoe. Um abraço a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até breve estaremos por aqui. Espero que você tenha conseguido acompanhar uma boa visualização e que a palavra de Deus esteja na sua vida. Que as mais ricas bênçãos do Senhor seja sobre a sua casa, sobre a sua família, que a provisão dos céus seja manifesta a ti. Não faltará na sua despensa o alimento, e o anjo do Senhor haverá de proteger a sua casa. Nem o mal, nem uma seta chegará à sua tenda,
e que a proteção do Altíssimo esteja sobre sua morada. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.